Interessante, muito feliz que a gente recebe muita gente diferente também chegando à casa. Quem está chegando à casa pela primeira vez, quem está chegando à reunião da AME pela primeira vez, se sinta abraçado. Quem já é habituê da casa, se sinta abraçado também. A gente sempre fica muito contente. Essa é uma ideia que eu gosto sempre de dizer, que a ideia da Associação Médico Espírita, ela é bem abrangente, né? Nós somos uma associação que não temos temos a sede que é aqui no Leon Denis, mas podemos ir aonde os outros centros espíritas nos chamarem, dependendo, claro, da agenda de cada um, mas nós estamos sempre à disposição. E a proposta da Associação Médico Espírita é fazer esse link, essa associação entre a medicina e a medicina espiritual. É ver o indivíduo como uma coisa só, né? Não ver só o corpo e entender um pouco sobre essa interação espírito-corpo. Pedimos a todos vocês que, se puderem, desligar os celulares. Quem não puder, que possa colocar em chamada silenciosa. Quem não assinou o livro, tem um livro de presenças lá fora, que tem um e-mail, porque nós nos comunicamos através de e-mails, através de Facebook, através das redes sociais. Então, se vocês não recebem os e-mails, por favor, não esqueçam de colocar ao lado do nome, da assinatura do livro, o e-mail de vocês para que possamos cadastrar e vocês receberem as informações, o que está acontecendo, as nossas palestras, as nossas divulgações. Nós temos alguns convites a fazer. O primeiro convite é sobre o aniversário dessa casa que nos recebe com tanto amor, a casa que abriu as portas para a Associação Médico Espírita. É o aniversário do CELD, que vai acontecer dia 21 de outubro de 2017, na Associação dos Aposentados. Será um jantar dançante. Então, as pessoas que comprarem os ingressos terão direito a uma entrada, ao jantar, água, refrigerante, uma boa música e a amizade, né, e o companheirismo e a celebração do aniversário dessa casa que acolhe tanta gente. Como a gente está aqui, chegamos por vias diferentes, uns chegam para se tratar, outros chegam só para trabalhar, mas todos nós chegamos e somos muito, muito bem acolhidos por essa casa. Então, os ingressos, né, podem ser adquiridos aqui na casa mesmo. Então, é um convite de todo o coração que a gente faz. Queríamos convidar também para o encontro de Bezerra de Menezes, que será aqui dia 10 de setembro, de 8h30 a 1h, aqui mesmo no Centro Espírita Leon Denis. Lembrando que Bezerra de Menezes é o patrono das associações médico-espíritas. Todas as associações médico-espíritas, elas foram planejadas por Jesus. E Jesus solicita a Maria o apoio para que essas associações funcionassem e fossem multiplicadas. Maria convoca Bezerra de Menezes como médico, que é, e pede a Bezerra de Menezes que oriente a fundação e o acompanhamento e os trabalhos de todas as associações médico-espíritas. Então, ele é o grande, mais perto de nós, né? Ele é o grande responsável pelas associações médico-espíritas. Então, o encontro de Bezerra de Menezes, sobre a vida de Bezerra de Menezes, será aqui no CELD, dia 10 de setembro, de 8h30 a 1h da tarde. Quinta-feira agora, das 7h30 da noite, temos a nossa aula de medicina espiritual para os profissionais de saúde. Mas Carolina, é feriado. Não tem problema. É feriado, mas a gente está aqui. Então, quinta-feira, 7h30 da noite, quem já está participando do encontro de medicina espiritual, seja bem-vindo. E divulguem que as aulas vão acontecer normalmente. Vocês devem estar sentindo esse cheirinho agradável, né? Uma delícia. Então, depois
da nossa palestra com a Dirce, minha querida amiga, terá o yakisoba. Então, eu recomendo, porque realmente é maravilhoso. E olha, gente, o que tem ali também, suspiro. Eu já comprei um pacotinho, porque eu não consigo ver sem comprar. Então, quem quiser compartilhar conosco depois da nossa palestra, esse momento de conversa, de alegria, de troca, estaremos ali todos juntos, saboreando o nosso yakisoba. E no mês que vem, no mês de outubro, no primeiro domingo de outubro, teremos a palestra que chamará Dependência Química e a Prevenção Espírita. É uma palestra que será ministrada pela Cláudia Alcântara, que é a psicóloga e responsável pela saúde mental da Associação Médico Espírita. Bom, hoje a Dirce, nossa querida amiga, secretária, psicóloga e com formação em neuropsicologia, vai falar para a gente sobre depressão. Tenho quase certeza, né, que deve ser um dos males mais pungentes do século. Então, tenho certeza que a gente vai aproveitar muito. Vamos fazer, então, a leitura do nosso Evangelho, para depois fazermos a nossa prece e darmos início aos estudos. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Então, vamos agora levarmos nossos pensamentos a Deus, envolvidos por essas palavras de Kardec, que nos traz também as reflexões acerca de quem Jesus espera que sejamos. Que possamos, Senhor, juntos, como uma grande corrente, ajudar-nos uns aos outros a sermos melhores. Nos envolve agora nesse momento em que estamos aqui na casa de Leon Denis, buscando o entendimento, buscando a pacificação, buscando, Senhor, a organização dos nossos sentimentos, para termos uma vida melhor. Ampara, Pai, a todos que aqui vêm buscar a sua ajuda, encarnados e desencarnados. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade dessa encarnação, agradecidos pela oportunidade de muitos de nós estarmos hoje labutando na área da saúde, nos envolve com seu coração e com a sua paz. Em seu nome, Pai, em nome de Dr. Herman, nosso querido amigo, em nome de Bezerra de Menezes, o patrono das AMES, de Baltazar, o dirigente espiritual dessa casa que nos recebe com tanto amor, em seu nome, Pai, mas sobretudo em nome de Deus, damos início, da nossa parte, aos trabalhos da AME Lagos nessa noite de domingo. Graças a Deus. E assim eu vou passar a palavra para a Dirce, que Jesus a envolva nesse momento. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a infinita paz do Mestre Jesus possa nos envolver.
Não estou ouvindo bem o som. Tá ligado. Que a infinita paz do Mestre Jesus possa nos envolver, trazendo nessa noite a oportunidade de trocarmos as experiências, porque no estudo da noite, no primeiro momento, eu converso, no segundo momento, conversaremos todos nós. Então, aqueles que estão na casa pela primeira vez, acompanhando as palestras da AME, inclusive aqueles que possam nos escutar através da internet, no segundo momento, é aberto às perguntas, e que aqui estaremos. Espero que possamos responder, né, Carolina? Conto com a sua colaboração. Vamos conversar nessa noite, como foi dito, sobre depressão. No caso da depressão, a Organização Mundial de Saúde vem estimando que até 2030 essa será uma das doenças mais incapacitantes, superando inclusive outras doenças físicas. Eu fico a me perguntar, às vezes nós vamos recebendo informações, é necessário que a gente questione o porquê e as consequências dessa informação. Pensem, até 2030, a depressão será a doença mais comum do mundo. Isso não é uma informação que possa chegar até nós e ficarmos, ou apenas falarmos sobre ela, sem perceber que trata-se da vida de cada um de nós e de tantos outros. Por quê? O mundo começa a ser abalado por esse sentimento tão grande de tristeza que faz com que a pessoa não veja o brilho do dia. Será que é algo da nossa modernidade? Será que é algo que a sociedade atual está proporcionando a cada um de nós? Ou não? Só um minutinho que alguma coisa aconteceu. Então, no primeiro momento, vamos tentar diferenciar um estado de tristeza, um estado de melancolia, de um quadro de depressão. Comecemos já a pensar que a depressão é uma doença. Tristeza e melancolia são sentimentos ou sensações, porque senão vamos começar a pensar que melancolia, que é aquela saudade do que a gente não sabe bem o que, é a mesma coisa que tristeza. Então comecemos assim. Domingo, chuvoso, e a gente em casa. Vai dando uma nostalgia, não vai? Vai dando uma sensação assim de, ai que saudade, do que eu não sei. Agora imagine esse mesmo sentimento acompanhando a cada um de nós, não só num domingo chuvoso, às vezes num belo dia de sol, num dia de trabalho, em que a gente acorda assim meio esquisito, como costuma se dizer, meio barro, meio tijolo, né? Eu não estou muito bem hoje, não sei o que é. A gente até comenta com as pessoas, sei lá, acordei assim hoje. Então, essa sensação aonde eu não encontro o objeto, aonde eu não encontro na realidade uma correspondência, mas que às vezes me dá até um certo estado de apatia, é conhecido como melancolia. A tristeza, que é um sentimento que cada um de nós naturalmente teremos, tem um objeto real. A tristeza pode vir de uma separação, seja ela uma separação amorosa, seja ela uma separação pela morte, seja ela separação por uma viagem. A perda, a sensação de perda, pode ser a perda de um sonho, pode ser a perda de uma oportunidade. A perda tem algo real, tem um objeto real. Eu me sinto triste, porque aquele fato aconteceu. Pode ser uma doença, um diagnóstico que eu recebo e aquilo me deixa apreensiva. Eu não vou ficar melancólica com saudade, eu vou ficar triste porque eu estou preocupada, devido à ausência da saúde. Então a tristeza, ela nos faz chorar, ela nos faz ficar com o rosto um pouco mais fechado, mas a tristeza ela tem um tempo. Depois, a razão começa a nos mostrar que existem caminhos para que aquilo não seja da forma como imaginamos. De passado um tempo, nós já vamos nos habituando àquele fato, àquela suposta perda.
e vamos fazer nascer no lugar um outro sentimento chamado saudade. Então tenhamos muito cuidado quando alguém diante de um fato real da vida estar a se sentir triste, choroso, e que a gente confunde com depressão. A gente fala assim, fulano acho que está deprimido, está com depressão. Não é melhor procurar um médico? E às vezes a pessoa só está no tempo dela de elaborar o fato que ocorreu com ela. Então ela não vai se sentir tão animada, ela não vai se sentir fazendo planos para o futuro. Está no momento de introspecção, necessária inclusive, para, como disse antes, em psicanálise usa-se esse termo, para elaborar o luto dela, a perda dela. Então melancolia não tem um objeto, uma sensação. Tristeza é um sentimento. Sinto na mente e o meu corpo, ele reage àquela sensação e transmite. Contudo, na tristeza, eu posso, diante das pessoas, até como está aí na figurinha, esboçar um sorriso. Todo mundo vai perceber que não tem muito brilho naquele sorriso. Todo mundo vai falar assim, fulana está sorrindo, mas não está bem. Porque as pessoas nos conhecem, sabe quando estamos exuberantes, sabe quando estamos mais recolhidinhas. Só que tem um outro ponto. Aí chegamos na depressão. Na depressão não tem um estado melancólico aonde eu sinto saudade de algo, aonde às vezes eu fico até numa apatia, mas mergulhado em algo que eu estou elaborando na minha mente. Na depressão, eu não consigo, diante do outro, sorrir a ponto do outro falar apenas assim, Dirce talvez não esteja tão bem hoje. Na depressão, nós olhamos para outra pessoa e ela está como? O corpo fala por ela, um pouco mais abatida, curvada, o rosto não tem brilho nenhum. Ela pode até tentar, mas ela não consegue fazer esse movimento. É tão incapacitante que essa pessoa, depois de um determinado momento, ela começa a não ter os cuidados consigo mesmo, do banho, da alimentação, do cuidar dos seus. Ela começa a se sentir cada vez mais envolta no mundo cinza, ou fechada no universo, imerso em culpa, porque ela começa a culpar a si por estar daquela forma e começa a achar que está trazendo aos outros tantas dores que ela não consegue mais achar que, inclusive, seja possível viver. Eis aí um dos muitos casos que levam ao suicídio. Eis aos muitos casos que levam ao fim das relações, sejam familiares, amorosas ou de amigos. Porque nós começamos a falar para essa pessoa assim, reaja. Vai, nós moramos numa cidade praiana, né? Vai caminhar na praia. Somos espíritas, vamos para o centro espírita. Falamos para essa pessoa, você não tem fé. Faça alguma coisa. Vai estudar. Como que alguém fechado em si consegue elaborar um plano futuro? Por isso que a depressão é incapacitante. Na tristeza nós conseguimos elaborar. Então veja, a depressão nem é uma saudade e nem a perda de um objeto. É o nada. É o vazio. E se algumas pessoas aqui presentes já passaram por isso, sabe exatamente do que eu estou falando. Se já não passamos, mas já estivemos ao lado de alguém, também sabemos. E detalhe, não atinge só a nós adultos, já está atingindo as crianças. O que é preocupante. Já está atingindo ao adolescente. Mais preocupante, porque o adolescente, ele é muito mais propenso ao suicídio do que nós adultos, porque nós já temos uma bagagem que faz com que a gente ainda reveja. O adolescente ainda não. Alguns dos sintomas. Os sintomas que eu trouxe aqui, eles não são exatamente os sintomas que estão catalogados no DSM-5, que é, vamos chamar assim, né, o livro de referência da saúde mental. O que está listado aqui é muito mais para o nosso diálogo, porque a lista que tem nesse livro, que é o livro condutor da saúde mental, DSM-5, ele envolve, inclusive, diferentes quadros de depressão, mas aí nós nos estenderíamos muito. Mas é importante que a gente comece a observar esses sintomas. Humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia. A pessoa começa a sorrir ou brincar, mas você sempre uma desesperança na fala dela. Ansiedade.
um desejo de fazer algo, de fazer algo, de fazer algo, e não consegue. Elabora vários pensamentos, mas não consegue concluir quase nenhum. E a angústia. E a pessoa começa a falar para nós. Inclusive, alguns vão aos consultórios médicos dizendo que estão com uma dor aqui, em busca de um alívio para isso. Desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço fazer as coisas, diminuição em capacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, sentimento de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo, vazio, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, como falei antes, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença e morte. Entenderam por que ela será uma das maiores doenças avassaladoras do mundo? Porque isso aqui não acontece assim, um ou outro. Isso aqui acontece assim. Vai misturando, vai um mexendo com o outro. E a pessoa vai deixando pequeninas coisas que ela fazia antes de forma tão tranquila, ela vai deixando aquilo que aquilo não tem mais sentido para ela. Ela vai deixando, até que deixa. Então vamos lá no Evangelho. Estamos numa casa espírita, temos que beber de todas as fontes que os espíritos nos trouxeram para que a gente possa entender o que é isso que o nosso corpo sente, a nossa emoção transborda e o nosso espírito foge para dentro de algum lugar e não reage. Veja o que nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 25, a melancolia. Eu trouxe só um trecho, mas eu aconselho a todos vocês que têm o Evangelho, ou vá no Google mesmo e jogue lá que vocês vão conseguir, esse trecho que fala sobre a melancolia. Olha o que François de Geneve nos diz. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota, submetido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgueis infeliz. Então, vejam bem, François de Geneve nos diz que essa sensação de inutilidade e apatia é o meu espírito, que está desejoso de liberdade. E tanto esforço ele faz para obter essa liberdade que ele se esgota. Então, vamos colocar na nossa mente agora uma pergunta assim: que liberdade é essa que o espírito está em busca? Porque quando os espíritos nos trazem a reflexão, não é apenas para lermos e acharmos bonito. Temos que refletir. De que liberdade nos fala François de Geneve? O que o meu espírito deseja para ser feliz? Por que ele se sente aprisionado a um corpo? Um pouquinho de história. A situação da depressão, ela pode ser dividida nessas 6 fases que vocês estão vendo aí. Desde Hipócrates, pai da medicina. Lá já havia um grupo de pessoas que apresentavam, isso é Grécia Antiga, que apresentavam esse mesmo quadro que hoje é catalogado por um livro que é, inclusive, pesquisado através da Associação de Psiquiatria Americana. É ela que envolve todo mundo no seu catálogo. Então, desde Hipócrates até hoje, esse quadro de pessoas que tinham humor, que abaixava, que tinha essa sensação de inutilidade, ou essas falas todas que aqui comentamos, já chamava a atenção. Então, a depressão já cai por terra a ideia de que é algo da sociedade moderna. Só que lá não se tinha todos os recursos que hoje se tem, desde as pesquisas até exames de imagens, para entender 2 coisas, o cérebro e a emoção. Então, lá ele falava das 4 bilis, o humor negro, a bilis amarela, a bile negra, fleuma e sangue. Ele dizia que essa situação toda fazia com que o homem ele tivesse, em algum momento, uma baixa e não conseguisse mais viver. Só que ele não conseguia explicar isso de uma outra forma, devido à ausência de recursos. O mundo caminhou, os espíritos reencarnaram. E na Idade Média, em tempo de Inquisição, aonde dizia-se que teria que ser produtivo, feliz e em paz, que se assim não fosse, seria uma ofensa a Deus, o que acontecia? Todas as pessoas que apresentavam esse quadro, que hoje é conhecido como depressão,
eles eram julgados como pessoas que não eram gratas a Deus por dar uma vida tão bonita para cada um, e eles ali, ó ingratos, todos tristes. Começamos a entender, porque hoje, em 2017, ainda se fala assim, quando uma pessoa tem depressão, que isso é frescura. Dói, não dói? Né? Isso é frescura. Ah, um tanque de roupa. E olha que hoje nem tanque de roupa não se tem mais, né, minha gente? Hoje quase todo mundo tem uma máquina de lavar. Todas as minhas preces para quem inventou, inclusive, a máquina de lavar. Mas continuo rezando para que também invente a roupa sair de lá, seja pendurada, e ela sair de lá e seja guardada. Vamos firmes nas nossas preces. Tá? Então, nessa época, começa-se o julgamento do ser humano, do indivíduo, que não consegue ser grato ao divino. E, no pecado, diz que a vida não vale a pena ser vivida. Já no Renascimento, ocorre uma mudança diferenciada. No Renascimento, a sensação de tristeza, melancolia, como falávamos antes, faziam as pessoas ficarem muito introspectivas, e eram escritos romances, eram feitas telas belíssimas, como até hoje acompanhamos. Foi uma época de florescência na cultura, em que muitos daqueles artistas ali eram pessoas com quadro de depressão, e que transmitiam na sua arte a sua dor. Mas, nesse momento, aquilo era visto como produtivo. Então, foi uma época em que passou, não sendo muito mais julgado, mas, em alguns momentos, inclusive, celebrado, o que também não é bom. O que não traz o equilíbrio. Não devemos todos seguir a uma ideia de forma cega. Então, nem era um pecado e nem era motivo de aplausos. Era uma dor, era um sofrimento. E aí, nos séculos seguintes, até chegarmos no século XIX, muitos pensadores da área começaram a questionar esses dois pontos. E começaram a observar que aquela sensação de tristeza não era igual para todo mundo. Acontecia com um de uma forma, um grupo com o outro de alguma outra forma. Então, nesses séculos, nós tivemos aí a presença de Philippe Pinel, Esquirol e tantos outros que começaram não somente a observar, como a separar esse grupo de pessoas. Também não é motivo de aplauso, porque foi a época dos manicômios. Em alguns casos, aquelas pessoas não estavam de acordo com a sociedade, elas eram retiradas das sociedades e internadas nos manicômios. Mas Philippe Pinel começou a fazer suas pesquisas e a catalogar os sintomas e a diferenciá-los, como hoje, em grande parte, nós o conhecemos. Claro que com o avanço não seguimos mais, tão somente o que ele ali colocou. Mas nesse momento, eles começam também a ver que há tratamento e que não precisa ninguém ser levado à fogueira e nem colocado no manal dos loucos e seguir para fora do seu lugar. Mas há tratamento. E assim, começamos no século XIX a não somente ter catalogado como o nome tristeza, melancolia ou estado de humor deprimido, ter este nome que hoje, enfim, conhecemos, como depressão. Esse nome foi cunhado a partir do século XIX e vamos seguindo com ele até hoje. No meio do caminho surge Sigmund Freud, que escreve um texto chamado Luto e Melancolia, aonde ele começa a apontar que não somente aquilo era um movimento do corpo ou apenas da emoção, mas aquilo estava escondido em algum lugar do ser humano. Freud começa a desconfiar por que alguém, não é num belo dia, mas na sequência de dias, começa a perder o interesse pela vida. Então, em Luto e Melancolia, ele fala dessa perda, ele fala dessa pulsão de morte, ele fala desse não desejo de viver nascido em algum canto do ser. Freud já falava nessa época de consciência e inconsciente. Ele já trazia nessa época que tinha um lugar que estava para além daquilo que o ser humano conhecia, a chave que abriria aquela porta. Freud seguiu, outros vieram a falar, e nos séculos 20 e 21, os pesquisadores, já com os recursos dos exames de imagens, começaram então a apontar que o cérebro estava diretamente ligado com esse processo. Então, veja, desde Hipócrates, que começou a levantar hipóteses, passando por todo esse contexto da história,
a ciência foi avançando e começou-se a perceber então que a depressão não somente tinha um componente emocional, mas tinha um componente físico. E com isso inaugura-se também a possibilidade do tratamento via medicação, como hoje compreendemos que seja um tratamento de um processo depressivo. Porque, como foi dito antes, a depressão é uma doença, não é uma frescura, é um sofrimento. Hoje, entendemos assim, existem fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais. Nos fatores biológicos estão envolvidos uma série de situações genéticas, neurotransmissores, alterações hormonais, alterações anatômicas. Nos fatores sociais, os estresses, a rede de suporte, família, amigo e escola. E nos fatores psicológicos, personalidade, temperamento e aprendizagem. Então, entendemos que a depressão ela tem múltiplos fatores, ela não surge só de um ponto. Cada situação dessa pode ser a ligação que irá fazer com que cada um de nós possamos entender como a depressão chegou em nossas vidas. Dizendo em outras palavras assim, se eu tenho uma perda significante na minha vida, pode ser, como eu disse, real ou um sonho que eu tinha, tá? E a minha rede de suporte não consegue me amparar, então digamos que eu tenha sempre tido o desejo de fazer uma faculdade, mas eu nasci numa família que não me dá esse suporte, não me dá essa condição. E eu começo, através da minha personalidade, ou seja, da forma como eu lido com as coisas, a me sentir mais incapaz do que tudo. E ao invés de avançar, eu retrocedo. Ao invés de eu buscar outro sonho, eu fico preso só àquele. Eu começo a mexer no meu fator biológico. Eu começo a mexer nos meus neurotransmissores. Então, perguntamos assim, se já entendemos que tem um contexto histórico, que nada disso surgiu ontem, por que sofremos até adoecer? Se tudo já avançou, se a doença já foi catalogada, se já entendemos os fatores, por que ela continua a avançar? Não era para retroceder? Com tanto conhecimento, por que sofremos até adoecer? É a pergunta que nos fazemos. Então nós vamos lá beber na fonte da doutrina espírita. Ninguém vive bem sem a segurança de si, assim nos diz Joana de Ângeles. Frase bonita, né? Mas a doutrina espírita não vive de frases bonitas, vive de reflexão, para que o espírito possa fazer sua reforma íntima. O que é ter segurança de si? O que significará para cada um de nós aqui, dos dois lados da vida presente, a segurança de si? Essa é uma pergunta que temos que fazer a nós. O que me faz e o que me constitui como ser humano, como espírito? O que faz com que eu acredite em mim? São os meus sonhos ou é a minha realidade? É a forma como eu vivo ou a forma como eu imagino que eu deveria viver? O que me trará a segurança? Porque quando eu não encontro essas respostas, eu estou dentro de um labirinto. E eu ficarei circulando nesse labirinto, preso único e exclusivamente, às vezes, na minha culpa, por achar que eu não consigo. Ou às vezes, na minha alegria, transmitindo a minha culpa para todo mundo. Mas não chega uma hora em que eu tenho que falar e pensar, se a minha vida não está caminhando, se o meu espírito não está evoluindo, se as coisas que eu busquei e quero conquistar ainda não aconteceram, eu preciso refletir. Pode ser que eu esteja em busca da ilusão, e a realidade me aponte outro ponto e eu me negue a essa realidade. São perguntas que vamos fazendo. Mas como a ciência nos apontou que tem um fator, que são os neurotransmissores, fiquemos com a pergunta de Joana de Ângeles, que vamos pegá-la mais à frente. Mas se tem um ponto no meu cérebro que faz com que a depressão aconteça, então refletir sobre a minha segurança, sobre quem eu sou, está mexendo diretamente no meu cérebro físico. E aí ficamos sempre nessa dualidade. Meu Deus, é a emoção que causa a minha depressão ou meu cérebro físico? O que causa a minha depressão? Carolina falou isso no estudo sobre o autismo e eu gostei dessa frase e vou colar de você. Kardec perguntava aos espíritos, por que nós não podemos também perguntar? E assim fizemos. Vamos perguntar aos espíritos.
A Associação Médica Espírita, ela tem um dia de estudo de casos. É a primeira quarta-feira do mês, é um estudo de casos só para profissionais de saúde. E lá foi feito esse questionamento, porque na época iríamos até o Mednesp. Se eu tenho a emoção, já foi explicado, eu tenho um cérebro físico, já foi explicado, o que um tem a ver com o outro e por que uma coisa acontece com a outra. Então a espiritualidade nos explicou. Neurotransmissores e a depressão, sim, eles têm uma relação única. A ciência está certa. O que são neurotransmissores? São mensageiros químicos que transportam, aumentam e modulam sinais entre neurônios e outras células do corpo. Os nossos neurônios, são milhões deles, eles não são contínuos na sua transmissão. Um passa a informação para o outro, mas existe um espaço chamado de fenda sináptica. Quando um vai passar para o outro, essa transmissão tem que ser feita de uma maneira contínua e numa quantidade satisfatória para que o pensamento, as ações e a emoção se dê de forma satisfatória. Eu trouxe aqui um filminho que eu acho que ficará mais fácil. O Júlio vai colocar lá para a gente. Tá certinho lá? Tá. A gente compreender um pouco melhor. So pretty, so smart, such a waste of a young heart. What a pity, what a shame, what's the matter with you, man? 1 in 4 people suffer from some sort of mental illness. So if it was 1, 2, 3, 4, it's you, sir. You. Yeah. Dentro da estatística dada pela comediante, de que 1 em cada 4 pessoas sofre de doenças mentais, existe uma doença que atinge quase 80% da população com doenças mentais e quase 20% de todo o mundo. Essa doença recebe o nome de depressão e, apesar de ser conhecida por muitos, não é compreendida como deveria. Vejamos então o que é a depressão. Nesta imagem, podemos ver uma tomografia de um cérebro deprimido, à esquerda, e um cérebro considerado normal, à direita. As áreas acesas representam as áreas ativas do cérebro. E é possível verificar que o cérebro deprimido apresenta um número reduzido de áreas ativas, mostrando então que a depressão realmente altera as funções cerebrais de um indivíduo e, por isso, pode ser considerada uma doença mental. Dentro do cérebro humano existem bilhões de neurônios. Esses neurônios são essas células ramificadas vistas na imagem e são responsáveis por passar informações pelo cérebro e para o corpo. Eles fazem isso por meio de impulsos elétricos, enviados de um neurônio para o outro nas fendas sinápticas, onde ocorre a sinapse. Podemos vê-la agora. Nesse momento, o neurônio pré-sináptico libera neurotransmissores, substâncias químicas que serão captadas pelo sináptico, reproduzindo o sinal elétrico nele e passando assim a informação. Depois, esses neurotransmissores serão recaptados pelo neurônio pré-sináptico. Agora, vejamos a diferença na pessoa deprimida. O que ocorre de diferente é que uma pessoa deprimida tem redução na produção de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é responsável pela transmissão de sensações de bem-estar e prazer, ativando áreas do cérebro referentes a tais sentimentos. Isso explica as poucas áreas acesas no cérebro deprimido e a dificuldade que a pessoa deprimida encontra para sentir prazer e bem-estar. Esse é um importante sintoma da depressão. Vejamos agora outros sintomas dessa doença. Então, esse filminho mostra como que o neurotransmissor ele é responsável no nosso cérebro físico por trazer essa sensação de bem-estar. Ali eles falam da serotonina, mas outros neurotransmissores também estão envolvidos. Aqui, novamente, aquele esqueminha. Então, veja bem,
aqui a serotonina passa no fluxo considerado bom. Então, pensamentos, sensações, digamos assim, de alegria ou bem-estar. Aqui, com bastante diminuição. O que isso tem a ver com a orientação espiritual? Quando conversamos com a direção espiritual aqui da casa, com o espírito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, através da psicofonia do médium Juan, nós recebemos a orientação do Dr. Herman. Deixa eu só fazer uma parte. Quando vamos fazer essas consultas, nós somos orientados a estudar o livro dos médiuns, como se faz uma entrevista com os espíritos. Ou seja, a espiritualidade explicou assim: vocês estudem o tema, vocês aprofundem-se no tema e nos tragam as perguntas que vocês não souberam ou responder. Porque livro e pensador, cientistas, técnicos, nós temos. Então a espiritualidade puxou a orelha falando assim, né? Não venham pedir a nós as respostas do que vocês já sabem. Nós iremos explicar aquilo que o mundo espiritual precisa oferecer a cada um de vocês. Então, estudamos o tema e ficamos nessa dúvida. Quem é que de verdade conduz esse neurotransmissor para que tenha essa máxima ou mínima transmissão? Vocês podem falar, mas Dirce, não são as situações? Sim, mas por que a Dirce consegue às vezes sair bem de uma situação e a Carolina não? Digamos que nós fôssemos como nós nos consideramos irmãs. Né? Por que um reage de um jeito ou outro não? Por que na mesma família, às vezes nós vamos encontrar grupos de pessoas com o mesmo quadro, geração após geração, ou às vezes num grupo de família, um tem aquela dificuldade. Então, apesar de sabermos de onde surge, ficou um vácuo ainda nessa resposta. E a espiritualidade nos respondeu assim: existem duas situações, o pensamento depressivo e o estado depressivo. Então, a ciência cataloga os sintomas e diz que um grupo de pessoas pode ter um quadro de depressão maior ou o outro pode ter um quadro de depressão reativa. A espiritualidade nos fala que são transtorno do espírito e que a diferença está nesses dois campos aqui. Vamos pensar através do pensamento depressivo. No pensamento depressivo, o espírito se acha incapaz, sem força, para vencer os obstáculos que servem para seu progresso moral e material. Com isso, quer direcionar as forças físicas e emocionais para avançar, mas não faz. Estagnando pouco a pouco essas energias e seu sistema nervoso central, cria um processo de acúmulo de fluido vital animalizado, impossibilitando o fluxo do pensamento nos neurônios. Junto às sinapses, os neurotransmissores não fluem entre os neurônios no comando do pensamento, que é depressivo. Vamos colocar em outras palavras assim. O pensamento do espírito, ele julga que ele será incapaz de transpor aquele obstáculo. Qual obstáculo? Não é um obstáculo da perda de algo. É o obstáculo que o espírito carrega com ele de diversas existências. E que nessa presente encarnação, ele já é desejoso, ele já é consciente, olha a diferença, ele já é consciente de que é ali que ele precisa avançar. Ele já traz consigo essa determinação. Contudo, em alguns momentos, ele acha que ele não será capaz de fazer isso. Então, ele, ao invés de avançar com o seu pensamento, ele faz o contrário. O seu pensamento volta-se contra ele. Lembra que um dos sintomas da depressão é a culpa? Por si, ou sente-se culpado por causar ao outro? E o outro pode ser a família, os amigos, enfim. E ele fica ali tentando saber qual é o caminho. Lembra do labirinto da segurança em si, de Joana de Ângeles? Eu vou dar rapidamente um exemplo que é real, até para que a gente possa entender melhor o que seja isso. Eu tenho uma grande amiga que ela, durante um tempo, amargou uma separação, um casamento, o fim de um casamento, com muitas dificuldades, onde houveram perdas financeiras. Depois desse casamento, ela tentou conhecer outras pessoas, relacionar-se com outras pessoas, e cada um que ela encontrava trazia esse dificultador na vida dela das questões financeiras.
até que ela encontrou alguém. E esse alguém não trazia essa dificuldade, pelo contrário, colaborava bastante com ela. Mas era um ser bastante carente afetivamente, exigia muito dela que ela denotasse por ele bastante amor, pedia a ela. E ela, com medo de perder a ele, porque ela dizia que tantas e tantas experiências amorosas ela teve, que ela já não confiava mais nas pessoas, que ela já não conseguia dar a ele o amor que ele solicitava, mas ela tinha de perder, medo de perdê-lo, porque finalmente ela encontrou um companheiro que compartilhava com ela. Quando ela se deu conta de que ela não conseguia dar a ele aquilo que ele solicitava, ela fez um quadro de depressão. Espírita, teve orientação do mundo espiritual, ela não é aqui de Cabo Frio, é de um outro centro espírita no Rio, de que em diversas existências ela não valorizava a família, porque ela julgava que o material seria melhor. Então, por diversas ocasiões, ela teve a oportunidade de ter a seu lado quem lhe amasse, mas em situações muito simples. E ela deixava essas situações para ir viver aquele que melhor pudesse lhe dar. E que, inclusive, seu último companheiro dessa encarnação foi um dos que ela havia deixado em total miséria. E que ele retornou, ainda desejoso de cobrar dela aquilo. Por que ela entrou no processo de depressão? Porque ela entendeu que o maior obstáculo dela é que ela não conseguia amar. Quando ela percebeu que tinha ao lado dela um companheiro que pedia a ela, me ame, e ela percebeu a dificuldade dela que ela tinha, foi o obstáculo. E ela começou a ter medo de perder a pessoa e jogava todo o seu medo ali na sua incapacidade de ter alguém. Ela não começou a olhar para ela e pensar, já que ele me exige tanto, deixa eu aprender com ele. Deixa eu transpor essa barreira. Mas ela começou a dizer que ela era culpada, ela é errada. Então ela veio trazendo nesta encarnação já a proposta dela, ela queria aprender. Já tinha consciência, guardem bem esse nome, ela já tinha consciência do que ela precisava. Mas não sabia como fazer e se sentia em desespero e com medo de errar. Como eles dizem, começou a acumular fluido vital animalizado, que é a energia da vida, do espírito, no seu sistema nervoso central, porque ela pensava de noite, vou perder essa pessoa. E não pensava, eu preciso aprender com essa pessoa. E com isso, o que ela fazia? Ela criava, junto às sinapses, né, junto aos neurotransmissores, ela criava um impedimento para que aquela serotonina que vocês viram passando, chegasse até o outro de uma forma tão tranquila. Angustiada com o seu pensamento, ela bloqueava o seu próprio pensamento. Angustiada com aquela ideia da perda, ela que já havia deixado a tantos, não suportava a ideia de que agora ela não iria perder, desde que ela aprendesse como se relacionar. O estado depressivo, ele é diferente. Ele é decorrente, primeiro, observem bem, das nossas emoções. Muito trabalho físico sem relaxamento. Por isso que está se tornando uma doença tão crescente nos nossos dias. Trabalhamos. E às vezes, nós nem damos conta que estamos a fazer isso. Não pense que trabalhamos às vezes por questões financeiras. Às vezes trabalhamos porque temos filhos. Às vezes trabalhamos porque somos arrimo de uma família. Às vezes trabalhamos porque as oportunidades estão chegando. E estudamos. E vivemos. E não damos a nós um direito de ter um momento de descanso. E o que chamamos de descanso aí a praia? Às vezes não. Às vezes é até cuidar de uma casa. Não digo faxinar, né? Cuidar da casa, que eu digo as coisinhas gostosinhas, bonitinhas que a gente tem em casa, que a gente adoraria fazer. Quem aqui já não se prometeu que um dia ia costurar lá não sei o quê e transformar aquilo que não sei o que era para uma coisa para outra? Quem já não se prometeu isso? Quem já não se prometeu fazer um curso? Quem já não se prometeu fazer tantas coisas que trariam alegria à sua alma? E não fizeram. Trabalhos mediúnicos de socorro a sofredores, onde um médium não refaz suas energias espirituais. Esse é um alerta a todos nós que trabalhamos mediunicamente. O médium vai e trabalha na cura, ele vai e trabalha na desobsessão, visita aos lares, visita ao hospital. Ele vai e trabalha mediunicamente, mas ele não se refaz mediunicamente. Ele não tem um tempo de relaxamento ou meditação. Ele não se entrega à prece. Ele não vai um dia à casa espírita única e exclusivamente para participar da palestra. Ele não faz um autopasse.
Ele não pede um socorro à casa espírita. Ele não pede para ir para o passe de cura. O médium vai entendendo que não, se os bons espíritos estão ao meu lado, nada irá me acontecer. Como se às vezes eles estão ao nosso lado, mas nós não estamos ao lado deles. Porque o nosso pensamento está em turbilhão. As grandes comoções. Hoje nós temos a informação chega muito rápido até nós. Então, se está acontecendo alguma coisa lá em outra cidade, em outro país, aquilo nos chega e nos causa, muitas das vezes, horror, sofrimento, ira. E nós vamos bebendo isso e nem tentando compreender alguma coisa. Vou trazer uma situação que está muito, muito próxima de nós e que noticiou a semana inteira, a situação do abuso do rapaz no ônibus. E que todo mundo julgou o rapaz e julgou o juiz. Quem fez prece? Pelo rapaz, um doente mental. Um espírito subjugado. Aquilo não é obsessão, aquilo é subjugação, espíritas. Quem fez uma prece para aquele rapaz? Quem tentou entender que o juiz, talvez um juiz honesto, e que foi em cima da lei e fez conforme a lei? Julgamos, comoções, geramos em nós o quê? A ira, o dedo acusador. E aí nós entramos, como diz aqui, num estado depressivo, porque aquilo nos revolta. Ficamos tristes depois, é um desgaste enérgico muito grande. Então, os espíritos dizem que neste caso, nós queremos superar os obstáculos, mas nós nos sentimos sem forças, como uma letargia. A violência está tão grande que eu acho que já não consigo mais. É uma informação que chega que eu não sei como que eu faço aquilo. É um problema dentro da minha casa que parece que ele não tem fim. E eu vou sucumbindo. Mas eu estou caminhando. Novamente aquela palavrinha, eu já tenho consciência, o meu espírito já chegou com consciência que eu preciso transpor aqueles obstáculos. Mas aquilo começa a me pesar aos ombros. Então o que ocorre? Quase o mesmo mecanismo. Os fluidos vital, acumulam-se no sistema nervoso central, então o cérebro é encharcado nos receptores dos neurônios por fluidos vitais animalizados, que não foram bem empregados nos seus direcionamentos e execuções pelos fatores descritos. Então, eu começo a planejar, mas às vezes eu me perco no meio do caminho por um desses sentimentos que antes falamos. E aí eu acho que eu até sou capaz, mas eu não sei como fazer, porque a minha mente está cheia de quê? De ideias confusas. No outro, eu nem formei a ideia, porque eu acho que eu não serei capaz. Eu estou apenas a me acusar. Eu sou meu próprio juiz. Neste daqui, eu já dei a minha sentença mais libertadora. Eu já sei o que eu posso fazer. Mas às vezes me sinto como? Apático ou letárgico, como aqui diz, para seguir. Então, eu, ao invés de diminuir aquela quantidade de serotonina que vocês viram passando para o outro transmissor, para o outro neurônio, o que acontece? A serotonina passa, mas ela encharca o outro receptor. Entenderam a diferença? Em um, no pensamento, pela culpa, eu nem produzo tantos neurotransmissores. No outro, eu produzo porque eu estou pensando, mas eu estou tão diminuída que eu encharco o outro neurotransmissor. E assim, os neurotransmissores não conseguem regular o fluxo do pensamento, pois não se acoplam em seus receptores, causando uma sobrecarga no sistema nervoso central e a prostração. É aquela sensação que às vezes a gente fala assim, eu não consigo. Eu estou tão triste. Eu estou tão melancólico. Lembra as diferenças? Mas eu não consigo. Eu não sei o que fazer mais. E aí, a apatia. Então, pensemos no tratamento. Já que começamos a entender as diferenças que fazem o processo da depressão. Esse nomezinho, tenho que tomar remédio, sabe? Arrepia 90% das pessoas quando elas ouvem isso. A palavra psiquiatra pega os outros 10%. Pronto. 100% de nós não gostamos de ouvir essa palavra. Não é melhor ir no psiquiatra? Aí nós vamos em outros médicos. Vou lá na minha ginecologista. Vou lá no meu cardiologista. Aí, sabe o que eles falam para a gente? Não é melhor você ir no psiquiatra? Vou trocar de ginecologista e de cardiologista.
Aí vem no centro espírita, conversa fraterna. Você já foi na obra social? Lá tem um psiquiatra. Né? E essa palavra está me incomodando. Por que psiquiatra? Porque é o médico que estudou para tanto. Tanto que os colegas de outras áreas indicam para. Porque ele vai saber qual a medicação correta e um alerta. A medicação correta não é a primeira que ele prescreve, porque o seu organismo irá absorver e pode ser que ele precise trocar. A dosagem que ele passa no início pode ser que lá pelas tantas do seu tratamento precise ser modificada. Então, a consulta com o psiquiatra, eu vou uma vez e retorno a ele periodicamente, porque o meu cérebro continua a trabalhar. Porque, como diz os espíritos, ou o meu pensamento ou o meu estado depressivo começa a modificar-se. Então, aquela medicação precisa ir acompanhando essa situação. Veja bem aqui que acho que fica mais claro. A medicação pode atuar de duas formas, bloqueando a ação da enzima, que degrada os neurotransmissores, ou bloqueando a ação da bomba de recaptação. Vamos trocar em miúdos assim. Esse caso aqui, tá, é o caso do pensamento depressivo. A enzima, ela está aqui inibida. Por quê? Porque eu acho que eu não sou capaz. Porque eu, espírito encarnado, que me comprometi comigo mesmo, com os espíritos que me acompanham e diante da justiça divina, a fazer minha reforma íntima, a evoluir e a desbloquear aquele detalhe que eu venho carregando por tantas encarnações. Não pensem assim mais não, meus amigos. É porque eu cometi um crime, é porque eu fui muito ruim. Não pensem mais assim. Não tenhamos a ideia da reencarnação como uma punição, senão nós vamos perder a beleza da vida. Pensem assim, eu tenho algo que eu ainda não consigo fazer de forma diferente, porque talvez ainda não tenha compreendido ao ter outros olhos para ver aquilo. Pode ser que em uma situação eu era a mulher, eu poderia ser a mãe, eu poderia ser a filha, eu poderia ser a namorada, eu poderia ser uma outra pessoa naquela história e sofri a ação. E dali desencadeou-se tanta coisa. Hoje, ao retornar em outras condições, eu tenho possibilidade de rever aquele sentimento que eu carrego comigo. Ali está a ponta do meu obstáculo. Então, aqui, como vocês podem ver, a enzima, ao ser inibida, o que ela faz? Ela passa pouco para o outro neurotransmissor. A bomba de recaptação, ela pega, como foi feito no filme, né? O neurotransmissor passou, veio aqui, fez contato, mas quando ele é recaptado, ou seja, ele precisa voltar a esse neurônio e novamente fazer o percurso, a quantidade era tão pouca que quando ele foi recaptado, o que aconteceu? Menos ainda passou. Por isso, o quadro de depressão maior. Por isso que é o pensamento, ele é o mais incapacitante. Vamos chamar assim, talvez o mais adoecido. Aqui é o contrário, tá? A bomba de recaptação não está fazendo o teu serviço. Então, eu produzo, vem, e quando ela tem que recaptar, o que está acontecendo? Não passa de volta, encharca, estado depressivo. Por isso que a medicação ela vai atingir ou um ou outro. Então, pensemos assim, no pensamento depressivo, é primordial orientar o espírito reencarnante ao autoconhecimento e na busca pelo seu melhoramento, encontrando objetivo na reencarnação e no seu progresso. Grande parte de todos nós não nos questionamos qual é o objetivo da minha existência. O que o meu espírito gerou em tantas encarnações e hoje ele tem como objetivo avançar. Em que ponto? Como? De que forma? Observemos as nossas vidas, observemos os nossos papéis na família, observemos as nossas profissões e lá encontraremos a resposta para isso que precisamos. O objetivo da minha vida está naquilo que eu irei fazer da minha existência comigo e com os outros. O estado depressivo necessitará somente o ajuste químico e emocional para reorganizar sentimentos e emoções, pois o espírito encarnado não é depressivo. Neste primeiro, medicação e terapia. Porque aqui nós podemos encontrar, inclusive,
quadros mais graves, que seria transtorno de humor bipolar. Nós podemos encontrar aqui outros quadros de depressão que aqui não trouxemos, mas que a gente possa entender. Aqui é aquele caso em que a pessoa está totalmente prostrada, incapacitada. Aqui é aquele caso em que a pessoa ela dá passos, ela quer sair. Então, em ambos os casos, o ajuste químico. Mas aqui, somente o ajuste químico emocional, para reorganizar os sentimentos. Nem sempre essa pessoa passará, eu vou agora falar contra eu mesma, nem sempre precisar passar pela terapia. Por que eu digo isso? Porque às vezes a família pega a pessoa assim pelo braço e fala assim, você tem que fazer terapia. E a pessoa não precisa, ela precisa de um abraço da família, ela precisa de um estímulo, ela precisa que os amigos acolham ela precisa ser aceita. E às vezes a pessoa chega no consultório realmente psicológico, terapêutico, e ela não tem muito o que dizer, ela não tem muito o que trazer, mas aí ela fala, eu me sinto sozinha, em desamparo. Eu queria que as pessoas me dessem esse sentimento lá fora. Por isso que eles dizem aqui, reorganizar sentimentos e emoções. Então pensemos que na depressão, já nos diz Joana de Ângeles, não tem como finalidade essencial vivenciar-se apenas a dor, o sofrimento, mas proporcionar-se o encontro do ser com ele mesmo. Esse estado de tristeza tão profunda que chamamos de depressão é um momento que a espiritualidade nos avisa em que o espírito precisa pensar nele. Quanto mais ele se recusar a pensar nele, quanto mais ele culpar ao outro, mais adoecido ele irá ficar. Então, se vivêssemos em total exuberância e felicidade, pode ser que nunca passaríamos a perguntar o que vim aqui fazer e qual é o objetivo da minha existência. Viveríamos. Mas como temos ainda, diante da justiça divina, muito a aprender, em alguns casos, esse momento irá proporcionar. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Setembro é considerado pela Associação Brasileira de Psiquiatria como o mês da prevenção ao suicídio. A depressão, em muitos casos, quando não compreendida, nem pelo quem sente, nem por quem está em volta, leva ao suicídio. E nós sabemos do sofrimento que o espírito sente ao perceber que o corpo físico dele ficou, mas a dor continua. Em psicanálise, em psicologia, nós falamos da passagem ao ato. Muitas das vezes a pessoa não quer matar o seu corpo, ela quer apenas matar a sua dor. Ela quer tirar aquela angústia de dentro dela. Mas por desconhecimento, ela entende que se ela fizer isso com o corpo, fim de qualquer dor. Não é assim. A Casa de Leon Denis, como muitas casas aqui na região, tem trabalhos ou de atendimentos aos encarnados ou atendimentos aos desencarnados. Na nossa casa, o atendimento é aos desencarnados. Existe um dia que alguns médios da casa, que se prepararam durante 2 anos, eles se reúnem para fazer a vibração por todos aqueles que deixaram a vida através do suicídio. Outras casas fazem o atendimento ao encarnado. Então, comecemos a compreender. Não basta pegar a pessoa e falar, vamos ao centro espírita. Temos que fazer a nossa parte também lá fora. O centro espírita proporcionará a ela, através do tratamento dos passes, da água fluidificada, através do tratamento do culto no lar, através do tratamento, através das palestras da reflexão, a possibilidade dela mudar o seu pensamento depressivo e o seu estado depressivo. Então, como falamos, terapia, medicação e cuidado com o espírito. Ao trazer alguém para tomar um passe na casa, não diga que aqui será a solução. Diga a ele, vamos mudar o que você sente através da fala que outras pessoas poderão lhe ajudar. Vamos tomar o passe para que esse pensamento que está encharcando aqui seus neurotransmissores, não precisamos falar de uma forma tão técnica, mas esses pensamentos que estão assolando sua vida possam ser movimentados, porque quando se dá o passe, se movimenta fluidicamente aqui, o frontal, e a pessoa se sente mais livre. Vamos tomar o passe que o seu pensamento está atraindo a você companhias espirituais difíceis. E vocês estão tão ligados que já não conseguem mais saber quem é quem. E lá, alguns espíritos poderão também ser ajudados.
Então não vamos trazer única e exclusivamente a casa espírita. Vamos orientar essa pessoa o que ela virá fazer na casa espírita. E aos médiuns da casa, lembrem-se que o preparo, a mente tranquila e harmonizada, é que poderá também ter contato com essas vibrações. Então é uma responsabilidade dos dois lados, de quem vem para o tratamento, de quem está aqui para dar o tratamento. Porque, por vezes, somos nós que estamos assim, nessas condições. Então, todo o tratamento dos dois lados da vida se fazem quando todos nós equilibrarmos nosso pensamento e não nos culparmos única e exclusivamente por aquilo que não fazemos. E vamos finalizar com o Mestre Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus aguarda por cada um de nós, pelo momento em que iremos despertar e mostrar a nós mesmos que estamos já a caminho da libertação do nosso espírito, pelas próprias palavras que o Mestre nos ensinou, que o reino de Deus está dentro de nós. Então que a culpa fique de algum ponto, não mais da nossa vida. A responsabilidade é a consciência e a busca por qual é o meu obstáculo. Dê a ele o nome, enfrente-o, e você verá que seu espírito estará finalmente liberto. Graças a Deus. Bom, agradeço demais a Dirce pelo estudo. Agradeço muito mesmo, porque eu acho que hoje realmente a sociedade ela precisa muito dessas informações, e são esclarecimentos que muitas vezes nós não encontramos, muitas vezes não, com certeza nós não encontramos nos livros, nos artigos científicos, né? E pelo menos para mim foi muito esclarecedor. A gente vai abrir para perguntas, mas como eu tenho o microfone inicialmente, eu vou utilizá-lo e vou fazer a primeira pergunta. Já que eu tenho a posse. Dirce, eu tenho uma dúvida. Você falou do estado depressivo, e eu acho que eu não sei em números, não sou uma estudiosa sobre depressão, mas eu acredito que hoje nós tenhamos mais pessoas em estado depressivo do que em depressão maior. Eu, na minha ignorância, acabo associando um pouco a nossa agitação diária. E as redes sociais, as mídias sociais, o telefone o tempo todo nas nossas mãos, o pensamento muito curto e interrompido, fragmentado que nós hoje fazemos uso, as leituras são muito breves, as informações são muito rápidas. Isso gera uma ansiedade muito grande. E eu queria saber se existe alguma coisa que mostre que realmente isso pode estar associado com esse maior número de pessoas em estado depressivo. Então, Carolina, essa urgência de tudo, e como você disse, né, essa fragmentação dos nossos pensamentos e situações, faz com que sempre imaginemos que nós estamos em atraso de alguma coisa. É como se eu fosse tão incapaz que eu não consigo acompanhar o que o mundo está fazendo. Então, a ansiedade, e muita gente às vezes não observa que o ser ansioso é o ser depressivo, né? Porque a ansiedade faz parte do quadro da depressão, e aquela ansiedade nasce da urgência que ele criou para ele mesmo, de que ele tem que ter uma resposta, não é para o mundo, não é para a pessoa, que ele tem que ter uma resposta para ele mesmo. Então ele vê lá, vou utilizar uma das redes sociais que a gente mais tem na mão, né? As duas, Facebook e Zap. No Facebook, todo mundo está lá de uma maneira feliz. Eu não crucifico isso não. Qual é o problema de eu ter ido num lugar, ter tirado uma foto e ter colocado lá? Problema nenhum. Às vezes eu quero compartilhar aquilo com as pessoas, mas a grande maioria olha e pensa, ela é feliz. E eu? Como eu sou? Aí você olha para a sua vida. Eu vou dar um exemplo claro.
uma adolescentezinha falou assim, os meus pais não me deixam sair, os meus amigos todos nos finais de semana passeiam. Estou falando de adolescente, mas serviria para nós também. Passeiam. Eu perguntei a essa adolescentezinha, esses seus amigos passeiam sempre assim? Sim. Com quem? Aí ela parou para pensar. Realmente tem uma que vai sempre para tal lugar com a mãe dela. Tem outra que vai para tal lugar com o pai, os pais são separados. Então, por isso que a menina tem várias fotos de várias coisas lá. Tá? Mas não é porque ela tem uma vida exuberante, é porque ela tem pais que estão sempre a levá-la. E essa menina se angustiava porque ela dizia que a vida dela era sem graça. Eu quero a vida que o outro tem. Eu quero aquilo que o outro faz. E com isso nós vamos perdendo, Carolina, o que a espiritualidade nos avisa a todo momento. Qual é o objetivo da sua vida? É ser feliz igual aquela outra pessoa ou ser feliz como você mesmo? Qual é a ideia que você tem de vida? São esses pequenos pedaços de pensamentos que você tem? Ou você precisa elaborar um planejamento para a sua existência? Então, eu quero ter o corpo magro, eu quero ter o rosto bonito, eu quero ter tudo que o outro tem. Aí você tem que perguntar, mas o que você tem? Você também tem um rosto bonito, você também tem a sua beleza, você também tem a sua felicidade. Olhe para a sua vida que você vai ver que tem. Mas nós nos recusamos, às vezes, a olhar. Então, essas fragmentações que nos chegam estão gerando em nós ansiedade, estão prejudicando esses neurotransmissores, estão encharcando a comunicação dele com o outro. E como eu não paro de pensar, porque toda hora me chega uma comunicação, eu vou chegar uma hora que eu estarei prostrada em estado de depressão. Tamanho foi um encharque que ficou lá, a comunicação. Pensem, minha gente, nem tudo que chega nas redes sociais para vocês é real. Real é a vida de cada um de vocês. Dirce, eu queria que você falasse um pouquinho mais da culpa, porque você citou a culpa 5, 6 vezes. Aí eu queria que você me dissesse que eu acredito que ela esteja tanto no pensamento depressivo como no estado depressivo. Então, esclarece mais um pouquinho essa situação da culpa. Isso. Simone, realmente, a culpa, tanto no pensamento depressivo como no estado depressivo, ela já existe, porque em ambos os casos, o espírito já tem consciência do porquê do seu retorno a essa reencarnação. Tá? Quando nós reencarnamos, nós preparamos essa reencarnação. Ela não é dada para a gente, né? Então eu tenho noção daquilo, não é do que eu vou passar, mas da responsabilidade que eu trago diante do que eu preciso reajustar. Então, no pensamento depressivo, essa culpa é porque o espírito está pensando que ele não vai conseguir, nessa existência, transpor aquilo a que ele se preparou. Ele acha que não dá conta. Por que ele acha que não dá conta? É fácil viver, minha gente? É fácil, diante de uma doença, de um filho problemático, da falta do dinheiro, é fácil viver? Não. Né? Então, todos nós já entendemos isso, que não é uma fraqueza do espírito. Já entendemos isso, não já? Tá? Mas nós começamos a achar que é. Essa é a culpa do pensamento depressivo. Tá? Ele começa a se achar fraco, incapaz. Não dei conta da minha reencarnação. Vamos colocar assim? Não dei conta da minha reencarnação. Errei. Olha como é que eu sou. No estado depressivo, a pessoa também tem o mesmo processo. Planejou, já sabe. E ela já está avançando. A grande maioria das pessoas que estão no estado depressivo, elas já conquistaram alguma coisa desse planejamento dela. Às vezes ela já tem lá sua família, já tem lá seus filhos, já tem lá seu trabalho, já está no caminho que já é bem saudável. Mas ela começa a achar assim, gente, será que é certo o que eu estou fazendo? Eu vou dar um exemplo típico da casa espírita. A gente começa na casa espírita a trabalhar como médium. Daqui a pouco como palestrante, daqui a pouco como ajudante, daqui a pouco a gente fala assim, eu não dou conta disso tudo, não. Aí começa a falar assim, eu vou deixar metade dessas coisas, eu vou deixar a casa espírita.
eu vou deixar não sei o quê. Quer ver uma outra situação? Casamos. Metade do casamento, as situações começam a complicar entre o casal. E a pessoa começa a se culpar. Se eu deixo o casamento, eu estou errada. Se eu permaneço, eu não estou feliz. Ela começa a se culpar porque acha que está fazendo alguma coisa errada. Ela não consegue se decidir se eu vou por aqui ou se eu vou por aqui. Porque qualquer uma dessas decisões que eu tomar diz respeito à minha vida. Então, novamente, a culpa, a sensação de incapacidade. Mas em um, a pessoa já transpôs um bom caminho. Em outro, né, ela não iniciou o caminho. Por isso a culpa existe em ambos, mas diferencia um pouco. Oi, Dirce, tudo Oi, bom, Alma. querida? Então, eu queria fazer uma pergunta. No nosso convívio familiar, obviamente, vai ter essa pessoa com estado depressivo. E até que ponto isso pode influenciar os outros membros daquela família nessa convivência? E o que a gente pode fazer para evitar de se contaminar? E até que ponto se contamina também nessa convivência? Boa pergunta, Alba, porque essa sensação de que um membro da família tem um quadro de depressão maior, ou, como vamos falar agora, né, um pensamento depressivo, um estado depressivo, movimenta a família. Tá? Ora porque a família sente-se culpada por não conseguir ajudar aquele membro. Ora porque a família se cansa desse membro. Essa é a palavra. Né? Tenta, parece que não consegue. E não é só a família, não. Os amigos, né? Tudo em torno vai cansando. Sabe por quê? Viver com quem é feliz é bom? É fácil. Viver com quem está triste é difícil, porque parece que quem está triste ou no estado de depressão não nos ouve. E o problema é que a gente quer que o outro nos ouça. Se a gente parar e ouvir o que está adoecido, ficaria mais fácil. Mas a gente quer que o outro nos ouça. Então esse é um dos dramas da família. Que a família quer que aquele membro melhore para todos se sentirem bem. Para que todos fiquem tranquilos. E é natural, a gente não quer alguém que a gente ame numa situação mais difícil. Então a família se sente, Alba, contaminada, podemos utilizar esse Estamos numa casa espírita e falamos de espíritos de reencarnação. Qual é a relação reencarnatória que aquela família tem com aquele membro? O que traz aquela mãe a olhar para aquele filho? O que trazem aqueles membros que ali estão em relação àquela pessoa, que abre nessas pessoas a sua memória diante dos compromissos que um tem com o outro de auxílio mútuo. Então, Alba, o primeiro caminho, diria, ouça o que essa pessoa fala, veja qual é a queixa que ela traz. Já entendemos que ela está com dificuldade ou para transpor o seu obstáculo ou para se sentir segura para transpor o seu obstáculo. Então, coloquemos ao lado dessa pessoa com uma palavra que a gente gosta muito de dizer. Sejamos companheiros de jornada dessa pessoa. Se ela não conseguir sair desse quadro, mesmo com todo o caminhar que a família traz, não deixem de falar coisas que sejam para elevação dessa pessoa, porque a espiritualidade também já nos avisou. Tudo que falamos para um espírito, ele registra. Pode ser que nessa encarnação, um espírito que traga séculos e séculos de dificuldades, ele não consiga realmente transpor da forma como nós gostaríamos, mas ele já está transpondo da forma como ele consegue. E ao retornar, com certeza, ele estará envolto em tudo de bom que colocamos. Daí a necessidade de trazê-lo também a uma casa espírita para as reflexões que sejam necessárias. Isabela lá atrás. Acho que tá aqui, ó. O microfone está aqui. Já está aqui, Isabela. Doutora Dirce, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, agradecer pelas reflexões que a senhora nos proporcionou. Autofagia, que é, digamos o seguinte, a realimentação de detritos psíquicos, como nos trouxe o Conde Rochester, vamos trazer como pauta uma saudade profunda. Essa saudade profunda,
ela vai se tornar um monoideísmo. Esse monoideísmo pode comprometer as serotoninas para menos e causando assim um processo depressivo. Caso positivo, qual seria a terapia para isso? Então, somos espíritos, como vamos falando a todo momento aqui, né? Eu venho reafirmando a todo momento a questão do espírito, porque a nossa história, ela não começa em uma encarnação. Às vezes temos essa dificuldade de ampliar a ideia reencarnatória e ficamos presos a uma ideia de uma reencarnação muito próxima. Mas quantos séculos será que já vivemos? Encharcados de quantas histórias estamos? Então, a terapêutica necessária é trabalhar as imagens que trazemos em nós. Por isso, quando falei para a Alba a questão, ouça a queixa do outro, para que eu possa saber o que falar, para que eu não, veja bem, fixe memórias antigas nesse espírito. E abra planejamentos novos para esse espírito. Então nós podemos falar para ele, não é só o bom e o bem, não somente as qualidades que ele tem, que às vezes nós fazemos isso, né? Mas você é tão bom nisso, você é tão bom naquilo, ou tocamos em pontos muito difíceis para ele tentando abrir. Nós podemos falar para as pessoas, as suas qualidades aí estão. Vamos ver o que você consegue descobrir. Vamos juntos. Vamos mergulhar dentro de você. E me diga, do que você gosta? Não gosto de nada, eu estou esvaziado, isso e aquilo. E a gente vai insistindo um pouquinho mais. Mas você em criança, ou você numa época assim, eu lembro que você gostava disso. Nós vamos abrindo. Então, vamos dizer, qual a terapêutica? Projeção de novas imagens. Isso é trazer para o consciente para ser tratado? Exatamente. Lembra que a todo momento eu disse que a culpa é porque o espírito já traz escrito na sua consciência, não está mais inconsciente para ele. Aquilo que ele sabe que precisa fazer. Mas é exatamente porque ele tem a responsabilidade da consciência, é que ele se culpa. Então nós ajudamos a ele, projetamos novas imagens. Todo mundo tem algo bom, todo mundo tem uma qualidade. Então nós abrimos esse caminho para que ele possa seguir. Boa noite. Boa noite, Ivete. É uma felicidade compreender um pouco mais sobre depressão com a sua bela explicação para todos nós. Agradecemos. Disse, a grande dificuldade de alguns questionamentos familiares que eu venho acompanhando é muito em relação a sentir aquele ser amado como único argumento no desenvolvimento do seu amor. E aí vem a autocompaixão, né? Vem aquele momento em que há uma compreensão daquela dor que para aqueles familiares eles não conseguem desenvolver nem auxiliar. Então esse momento traz dores profundas e dificulta compreensão no sentido do tratamento. E eles se dizem, hoje, por exemplo, foi categórico os 3. Eu não consigo. Então, eles se fecham de uma tal forma, na autopiedade também, que é algo muito, muito clássico da família e também do próprio paciente. Como tirar esse paciente, esta família, dessa autopiedade que, no fundo, desencadeia até o próprio egoísmo, da própria dor. O que você pode nos auxiliar em relação a isso? Então, eu vou aproveitar e depois vou até fazer um convite. A família, Ivete, todos ali estão ligados por uma razão. Todos. Pode ser até que algum membro da família não tinha anteriormente nenhuma ligação com os outros, mas ali está para aprender algo.
Quando essa família envolve-se nessa autopiedade, eles tiraram de cena a autocompaixão. Ou seja, eles tiraram de cena o amor. Por que autopiedade? Porque olha como eu estou sofrendo. Olha como ele está sofrendo. Olha como todos nós estamos sofrendo. Então, eles estão olhando tão único e exclusivamente o sofrimento. A razão do sofrimento já não conseguem mais falar. Até numa consulta, às vezes numa conversa, eles até dizem, o sofrimento é esse, eles apontam. Mas na sequência você vai escutar eles falando, olha como sofremos. Então, se também, como disse o nosso amigo, se eu também alimentar esse sentimento, ou ficar tentando tirar de vez, não pode ser assim, olha só, mas vocês isso mesmo, aquilo. Eu não estou proporcionando a essa família que eles possam se olhar de uma maneira diferenciada através da projeção de novas imagens. Então, às vezes, é preciso que a gente converse com esses membros da família em separado. É preciso que a gente lembre a cada membro da família o nome que tem. Então, digamos que está lá o João, a Maria e o filho é o José. Então, a gente conversa com José e fala assim, José, como é que é mesmo o nome do seu pai? Ah, João. Qual é o nome de sua mãe? Maria. Então, José, a Maria, sua mãe, ela também sofre porque ele vê sofrer. Mas você já percebeu que esse sofrimento dela pode ser por um sentimento chamado amor? Então, a gente começa a projetar outras imagens. Depois a gente puxa a Maria. Maria, qual é o nome do seu filho? Nós sabemos, né? José. Então, José, o seu filho. Ou seja, a gente tem que começar a trabalhar cada um deles em separado, mesmo que seja numa consulta, como é o caso lá da obra social, que todos estão juntos. A gente tenta depois ir separando cada um e conversando com eles através dos nomes que eles têm. Por quê? Para que tire deles a ideia de pai, mãe e filho e comece a se entenderem como pessoas, abrindo um pouco esse laço. Mas veja, sempre eu vou lembrar Maria, a sua mãe. Eu não quero que eles se percam com família, eu quero apenas que esse laço seja um pouquinho afrouxado para eu dar continuidade. Então, às vezes, não vai dar para a gente separar os três numa consulta. A gente separa aquele que a gente percebe que está um pouco mais equilibrado para ouvir, porque ali a gente vai fortalecendo ele. Tira a autopiedade e vamos colocar a autocompaixão. Boa noite. Bem, Dirce, eu estava com uma dúvida, mas aí a fala da Ivete me trouxe outra questão, assim, também, que acho que está ligado, né? Muitas vezes eu vejo os transtornos mentais, muitas vezes, até pelo que ela colocou, até um sintoma da família, né? Então, acaba que todos precisam ser envolvidos, são os principais atores, né? E aí eu volto, na verdade, na minha questão anterior, que ficou latejando na minha cabeça, quando você trouxe que uma pessoa com depressão ou qualquer outro, imagino eu, transtorno mental, deveria ser imediatamente assim, encaminhado para um psiquiatra, né? Que ele precisa ser medicado. Mas aí ficou eslatejando, porque alguns não precisam, né, ser medicados. E são tratados só pela via análise, né? Só pela terapia. Aí a minha questão é até que ponto a família está preparada para realmente saber, né? Tem que mandar para o psicólogo, para o neuro ou para um psiquiatra, né? E até porque tanto o psicólogo, né, deveria ter competência para encaminhar, se for o caso, para o psiquiatra também ou não, ou ver se vai dar conta da coisa sozinho ou não. Da mesma forma, o psiquiatra, né? Ver se vai dar conta sozinho ou não, ou se teria que encaminhar também para o psicólogo. É mais essa questão, né? Então, Isabela, foi bom que você trouxe, até para reforçar uma coisa aqui. Lembra que no início do estudo nós separávamos melancolia, tristeza e depressão? São situações diferentes. Às vezes a pessoa está triste. Ela não está em pensamento depressivo nem em estado depressivo. Pensamento e estado é quando a pessoa está em depressão, que são aqueles sintomas que nós listamos, que é incapacitante. A pessoa vê o mundo cinza, não tem ânimo, não tem prazer, apática. Tá? Agora, existem pessoas que estão tristes, e tristeza é natural.
Eu fico triste, Carolina fica triste, todo mundo fica triste. Você fica triste. Ele está triste. O que é tristeza? Lembre-se, tem um objeto real. Algo aconteceu que ela teve uma perda. E a gente vai dar um tempo para ela. Tá? Nós teremos que... uma época chegou um senhorzinho que a esposa dele tinha desencarnado e a família levou. Ele já estava alguns meses chorando. E aí ele me perguntou assim, foram anos casados com ela, não sei quantos. Eu não posso chorar a morte da minha esposa? Ele falou, meus filhos não deixam. Aí a pessoa começa a chorar escondido. Não é? Começa a guardar seu sentimento como se aquilo fosse pecaminoso. Não é, tiramos essa ideia de pecaminoso de nós. Chorar faz parte, estar triste faz parte, até porque a pessoa, numa depressão mesmo, ela às vezes nem chora. Ela não tem forças nem para chorar. Ela não tem força nem para lamentar, gente. Tristeza a gente lamenta. Ela não tem. Tá? Ela fica com o rosto como se fosse uma máscara. Né? Então, nesses casos de tristeza, aquela melancolia. Às vezes a gente fica meio apática pensando no que nós gostaríamos. Isso não necessita de medicação. Isso não são quadros de depressão. São sentimentos ou são emoções que vamos ter. O quadro de depressão, ele é mais incapacitante. E nos quadros de depressão, quando estamos, como a Carolina perguntou, no estado depressivo, onde a gente tem um obstáculo, mas já estamos a caminho, até a parte medicamentosa, ela passa a ser estudada junto com o profissional, o psiquiatra e o psicólogo. Algumas pessoas vão optar por não usar a medicação, tá? Mas nós colocamos para ela os riscos em que ela mesma está se colocando. Nós colocamos para ela que talvez o medo que ela sinta da medicação será para ela uma dor cada vez maior e que irá gerar outros quadros após esse. Em alguns casos, nós pedimos até a ela que repense isso com a família, que converse isso com a família e chamamos a família para conversar, que às vezes é a família que é o grande impedidor. Não estou fazendo apologia à medicação, veja bem, isso tem que ser analisado. Por isso que eu digo, mesmo que a pessoa vá no outro médico e ele perceba ali esse quadro, ele indica para o profissional. A pessoa começa a ver uma diferença e diz, e ali aquilo vai ser estudado qual o melhor tratamento. Bom, a gente tem que encerrar por conta da hora. Deixa eu só fazer um convitezinho. Eu queria fazer um convite. Carolina e eu pensávamos um dia sobre a clínica infantil. E existe um grupo que começa a apresentar um quadro de depressão diante dos filhos que recebem. Esses filhos com deficiências físicas, mentais, esses filhos com as suas dificuldades. Eu vou deixar em aberto para cada um de vocês pensarem. Precisamos de voluntários. Muitas crianças com autismo, muitas crianças com TDAH, muitas crianças com muitos diagnósticos chegando até a Obra Social Antônio de Aquino, Escola Camille Flammarion, Instituto Pestalozzi, e chegando na vida de cada um de nós. E queríamos pensar a clínica infantil. A clínica infantil precisa ser constituída de uma equipe interdisciplinar. Tem que ter um pediatra, tem que ter um psiquiatra, tem que ter um psicólogo, tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um terapeuta ocupacional, tem que ter uma fono, tem que ter uma assistente social. É uma equipe grande, a clínica infantil é muito grande. E eu queria deixar, então, para vocês pensarem sobre isso. Hoje falamos de depressão quando a pessoa já está no quadro, mas nós temos um grupo de mães que estão muito cansadas da luta, do obstáculo que elas têm que transpor. Então eu deixo o convite a vocês, pensem com carinho. Caso vocês assim o desejem, entre em contato conosco pela AME. Existe um curso a ser feito, né? E vamos pensar junto esse momento. É embrionário que eu estou falando aqui, mas contamos com vocês. Bom, reitero o convite da Dirce e